Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão no pecado mortal? Porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e à Igreja, como seus membros vivos, os torna capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens externos espirituais da igreja. Os cristãos que estão em pecado mortal tiram, ainda assim, algum proveito dos bens externos espirituais da igreja, porque conservam o caráter de cristão, que é indelével, e a virtude da fé, que é a raiz de toda justificação. Por isto, são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis, para obterem a graça da conversão. Os que estão em pecado mortal podem participar do bem externo da igreja? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja, contando que não estejam separados da mesma igreja pela excomunhão. Porque os membros desta comunhão, considerados em seu conjunto, se chamam santos? Os membros dessa comunhão chamam-se santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muitos deles atingiram já a santidade perfeita. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas, triunfante, padecente e militante. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório. E nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando-se em sufrágio delas, missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Sexto, daqueles que estão fora da igreja. Quem são os que não participam da comunhão dos santos? Aqueles que não participam da comunhão dos santos são, na outra vida, os condenados, e nesta vida, aqueles que não pertencem nem à alma nem ao corpo da igreja, quer dizer, aqueles que estão em estado de pecado mortal ou se encontram fora da verdadeira igreja. Quem são os que se encontram fora da verdadeira igreja? Encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos, os excomungados. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que foram batizados e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Jesus Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam o batismo, nem creem em Jesus Cristo. Quem são os hereges? Os hereges são pessoas batizadas que recusam em pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas dos protestantes. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, renegam com ato extremo a fé católica, que antes professavam. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que, por faltas graves, são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, e, portanto, são separados como indignos do corpo da Igreja, o qual espera e deseja a sua conversão. Deve-se temer a excomunhão? Devemos temer grandemente a excomunhão, porque é o castigo mais grave, mais temível que a Igreja pode infligir aos seus filhos rebeldes e obstinados.
De que bens ficam privados os excomungados? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. Podemos nos auxiliar de alguma maneira os excomungados? Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os que estão fora da igreja, com advertências salutares, com orações e boas obras, suplicando a Deus que, pela sua misericórdia, lhes conceda a graça de se converter à fé e de entrar na comunhão dos santos. Eu vou ler do 10º artigo do Credo. Quem nos ensina o 10º artigo do Credo na remissão dos pecados? O 10º artigo do Credo ensina-nos que Jesus deixou à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Pode-se a igreja perdoar todas as espécies de pecado? Sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por números e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu pleno poder de ligar e desligar. Quem são os que na igreja exercem esse poder de perdoar os pecados? Os que na igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui a plenitude de tal poder. Depois os bispos, e sob a dependência dos bispos, os sacerdotes. Como perdoa a igreja os pecados? A igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos por esse fim, especialmente o batismo e a penitência. Do 10º artigo do Credo. Quem nos ensina um 10º artigo do Credo na ressurreição da carne? Um 10º artigo do Credo ensina-nos que todos os homens hão de ressuscitar, retomando cada alma o corpo que teve nesta vida. Como se fará a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos realizará-se-á por virtude de Deus Onipotente, a quem nada é impossível. Quando será a ressurreição dos mortos? A ressurreição de todos os mortos será no fim do mundo, e depois o seguirá o juízo universal. Por que quer Deus a ressurreição dos corpos? Deus quer a ressurreição dos corpos para que a nossa alma, sendo feito o bem ou o mal unida ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio e o castigo. Ressuscitarão todos os homens da mesma maneira? Não. Haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão a semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, os dotes dos corpos gloriosos. Quais são esses dotes que adornarão os corpos dos bem-aventurados? Os dotes que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados são, primeiro, a impassibilidade, pela qual eles não poderão estar sujeitos a males, nem dores de espécie alguma, nem às necessidades de alimento, de repouso e de qualquer outra coisa. Segundo, a claridade pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceiro, a agilidade pela qual eles poderão passar num momento sem fadiga de um lugar para outro e da terra ao céu. O quarto, a sutileza pela qual eles poderão, sem obstáculo, passar através de qualquer corpo, sem fazer como fez Jesus Cristo ressuscitado. Como serão os corpos dos condenados? Os corpos dos condenados serão destruídos por dotes dos corpos gloriosos dos bem-aventurados e terão o horrível estigma da reprovação externa. A reprovação eterna. Do 10º artigo do Credo. Quem nos ensina o último artigo do Credo na vida eterna? O último artigo do Credo ensina-nos que depois da vida presente há outra, ou eternamente feliz, para que eleitos no paraíso, ou eternamente desgraçada, para os condenados no inferno. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não, não podemos compreender a felicidade do paraíso porque excede os conhecimentos de nossa inteligência limitada e porque os bens ao céu não podem comparar-se aos bens deste mundo. Em que consiste a felicidade dos eleitos? A felicidade dos eleitos consiste em verem, amarem e possuírem para sempre a Deus, fonte de todo o bem. Em que consiste a desgraça dos condenados? A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre
privados da visão de Deus e punidos com tormentos eternos no inferno. Por ora, são só para as almas os bens do paraíso e os males do inferno. Os bens do paraíso e os males do inferno, por ora, não são só para as almas, porque, por enquanto, só as almas estão no paraíso ou no inferno. Mas depois da ressurreição da carne, os homens, na plenitude de sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão felizes ou infelizes para sempre. Serão iguais para os eleitos, os bens do paraíso, e para os condenados, os males do inferno. Os bens do paraíso para os eleitos, e os males do inferno para os condenados são iguais na substância e na duração eterna, mas na medida, isto é, no grau, serão maiores ou menores, segundo os méritos ou deméritos de cada um. Porque dizia a palavra amém no fim do credo? A palavra amém no fim do credo significa assim seja. No fim do credo significa assim é, que quer dizer, creio que é absolutamente verdadeiro tudo que nesses 12 artigos se contém, e estou mais certo disso do que se visse com os meus próprios olhos. Essas são os 12 artigos do credo. Eu estou parando, eu terminei de ler, estou parando por aqui. Depois eu vou ler a segunda parte, que fala da oração. Ok, meus irmãos? Fiquem ligados. Um bom dia a todos. Saúde e paz.